Boa noite, irmãos e amigos. Estamos iniciando a nossa live pelo YouTube. Ainda estamos aí nessa quarentena, pedindo a Deus que possamos passar por esse momento aí, por esse período difícil que estamos enfrentando aí por conta deste vírus. Enquanto estamos impedidos de nos encontrar, de nos reunir publicamente na igreja, a gente continua fazendo essa transmissão ao vivo, nossas lives, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, continuando o nosso estudo no livro de Eclesiastes, como a gente tem feito nas quintas-feiras. Eu quero convidá-los para ouvir a palavra do Senhor, para se unir a nós em oração, rogando as bênçãos de Deus, a proteção, a graça do Senhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe você aí que nos ouve e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos a nossa transmissão nesta noite e rogar a direção do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Deus bondoso, Senhor soberano, Criador e sustentador de todas as coisas, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, na certeza do teu cuidado, da tua proteção, na certeza, ó Deus, de que todas as coisas estão sob o teu controle, sob o teu governo soberano, e que tudo, ó Deus, coopera para o nosso bem e para a honra e glória do teu nome. Venha, ó Deus, nos dirigir, nos abençoar nesta noite, que iremos meditar na tua palavra, que o Senhor visite cada lar, cada família, cada pessoa que irá nos ouvir nesta noite, que o Senhor venha, ó Deus, com a tua palavra, com o teu Santo Espírito, edificar nossas vidas, fortalecer a nossa fé e alcançar de maneira também salvadora aqueles que porventura não conhecem a Cristo e estejam nos ouvindo nesta noite. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê alegria em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos abrir no texto de Efésios, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4, do versículo 17 ao versículo 2 do capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 2 do capítulo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Você pode acompanhar conosco aí a leitura do texto sagrado, que diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações, nos fortalecendo em Cristo Jesus. Nós vamos cantar o hino de número 62 do Inário Novo Cântico, enquanto nos preparamos para o estudo da palavra do Senhor, que nós iremos
realizar nesta noite, continuando a nossa série de estudos no livro de Eclesiastes. E enquanto nos preparamos, nós vamos cantar o hino de número 62 do Inário Novo Cântico, se porventura você estiver em sua casa, para acompanhar conosco. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia e a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Eclesiastes, livro do Eclesiastes, o livro do pregador rei, no capítulo de número 4, continuando a nossa série aí de estudos no livro de Provérbios, de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 4, do versículo de número 4 até o versículo 16, até o final deste capítulo. O tema geral que nós estamos usando para a exposição, para esta série de estudos, é a busca do sentido da vida, entendendo que esta é a temática predominante deste livro, né? Então, norteados por esse tema geral, estamos tratando vários aspectos relacionados a isso em todo o livro de Eclesiastes, que nós acreditamos ter sido escrito por Salomão como o escritor humano deste livro. Diz assim, eu vou ler, você pode acompanhar em sua casa a leitura do texto, que diz assim, Eclesiastes capítulo 4, do versículo 4 ao 16. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo.
Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmão, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem contra todo o povo ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. O Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações, nos fazendo compreender e sermos transformados por esta palavra. Como nós estamos acompanhando, vendo na sequência do estudo de Eclesiastes, nós vimos que Salomão, ele apresenta uma série de frustrações, tanto na sua experiência pessoal como na sua própria observação da vida humana, do homem tentando buscar um sentido da vida fora de Deus, sem a perspectiva divina, sem a referência de Deus. E como esta busca, ela apenas leva o homem à frustração, ao aumento de seu vazio e da sua insatisfação. E ele fala de vários meios que o homem tenta, que na realidade o homem, depois da queda, ele vive em busca de um sentido, e esta busca se dá pelos meios naturais, se dá exatamente pela sua busca do sentido através do que lhe é acessível, sem levar em consideração algo superior, acima e que transcende a ele. Por isso que sua busca é frustrante. E agora Salomão, depois dele falar sobre a sua experiência de frustração ao observar, aí não mais na sua experiência ao fazer, mas ao observar como a presença do mal desanima o homem, ao ver este mal expresso, manifestado nas ações humanas de maldade, de opressão, de violência, de injustiça, como nós vimos na exposição passada, como essa presença do mal, esta observância, né? Este atestamento da presença do mal, roubando o sentido da vida, é desanimador. Então nós já vimos isso. E agora Salomão vai mostrar como que o homem também se frustra na busca de sentido ao tratar o trabalho, a sua atividade profissional ou qualquer atividade de um modo geral que preenche o sentido, que busca preencher o sentido e as aspirações do homem, a ocupação do homem em suas atividades de um modo geral, incluindo o seu trabalho como meio de sustento. A busca por sentido através do trabalho é também algo desanimador e frustrante. Tratar o trabalho, a atividade humana, como um meio de satisfação, de preenchimento de alma, de sentido de vida, também é algo frustrante. E aí Salomão ele vai falar um pouco sobre isso, como o homem sem Deus busca sentido, preenchimento, propósito de vida no trabalho, na sua realização profissional
intelectual pessoal, de sucesso pessoal. Como isso é frustrante, por quê? Porque a motivação do homem para lidar com o trabalho, ela é originalmente pecaminosa, porque ela não visa a glória de Deus primariamente, mas também as motivações imediatas, ou seja, o que move o homem ao trabalho, o homem sem Deus, geralmente é pecaminoso. E é isso que mesmo aqueles nobres sentimentos, porque os melhores sentimentos, sem a referência de Deus, sem o temor a Deus, sem o desejo de glorificar a Deus, também é pecaminoso. Mas Salomão vai colocar em termos de pecaminoso mesmo, que diz respeito à transgressão da lei de Deus, a motivações pecaminosas por serem maldosas mesmo. E aí ele vai mostrar que enquanto o homem sem Deus, ele se frustra na sua relação com o trabalho como meio de satisfação pelas suas motivações pecaminosas, o homem que teme a Deus, por sua vez, ele não trabalha como um fim em si mesmo, ele não vê no trabalho a fonte de sua realização, mas em Deus, e o trabalho como um meio de glorificar a Deus, de encontrar nele o prazer e a realização como dádiva divina. Então ele vai fazer este contraponto de alguma forma, não só aqui, mas em outros textos. E eu gostaria de pensar sobre isso, como o trabalho é utilizado como meio como uma busca de sentido e propósito para a vida. Porque isso é frustrante para o ímpio, mas é realizador para o cristão. Não que ele busca o sentido do trabalho, mas que ele já tem um sentido em Deus, e o trabalho é um meio de expressar o sentido que ele já tem, que o seu sentido está no Senhor. Então o trabalho como uma busca de sentido. Primeiro nós vamos perceber, nós vamos fazendo o contraponto aqui que Salomão vai fazendo, entre a motivação pecaminosa dos ímpios e a motivação santa, a motivação correta do cristão na relação com o trabalho. Então, a primeira coisa que ele mostra aqui é como os homens sem Deus, o ímpio, ele tem como motivação para o trabalho, muitas vezes, a inveja. A inveja pelo sucesso e pelo trabalho do outro. A inveja como um elemento motivador. É interessante que já li e ouvi muitos orientadores dizendo que não a inveja em si, mas a ambição é a grande energia motriz para o trabalho. Que o homem precisa ser ambicioso, ele precisa ter grandes ambições. Se ele não tiver grandes ambições, ele será medíocre, ele terá sonhos medíocres, ele terá ações medíocres. Ele tem que ter grandes ambições. Nesse estímulo das grandes ambições, está por trás, muitas vezes, a inveja. E aí Salomão ele vai falar sobre isso. Veja como ele diz no versículo 4. Então eu vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Em termos práticos, simples, todo mundo sabe o que é inveja, né? De você desejar, querer algo que pertence ao outro ou o lugar do outro. Isso de forma simples. Mas por que isso é errado? Por que isso é pecaminoso? Porque querer, por exemplo, desejar ter o sucesso do outro, ter o trabalho do outro, desejar estar no lugar do outro em termos de realização, de sucesso, de conquistas, ou da própria posição em si, a atividade, a posição em si, a honra que muitas vezes é atribuída àquela posição. Por que isso é errado? Por que isso é pecaminoso? Primeiro porque antes do indivíduo ser invejoso, ele é uma pessoa insatisfeita, ingrata e rebelde. Ou seja, eu só desejo o que é do outro quando eu estou insatisfeito com o que é meu. A inveja ela é pecaminosa, primeiro porque ela é um desânimo, é uma ingratidão, é um descontentamento, primeiro consigo mesmo. É o não estar contente, satisfeito com o que sou, com o que tenho, com a posição que me pertence. Por que é pecaminoso? Porque ao estar insatisfeito com o que eu sou e tenho, eu estou na realidade me rebelando contra o próprio Deus, partindo do princípio de que Deus, em sua soberania, determina a nossa vida. Então, para que eu inveje alguém,
eu preciso primeiro estar insatisfeito comigo mesmo, insatisfeito com a minha vida, insatisfeito com o que eu sou, com o meu trabalho, com a minha atividade. Essa insatisfação por si só, ela é pecaminosa? Ela é pecaminosa quando essa insatisfação, ela diz respeito a eu não aceitar por achar que eu mereço algo além, algo mais do que isso, que eu sou digno de algo melhor. Aí aí a raiz do pecado vai seguir o orgulho e a soberba de achar que eu sou uma pessoa boa e mereço uma posição melhor do que a que eu tenho no momento. Isso não significa necessariamente que eu não possa desejar e galgar posições e graduações na minha vida profissional. O que eu estou dizendo é que quando eu estou insatisfeito pelo fato de achar que aquilo não pode ser meu porque me torna inferior, não é equivalente à minha dignidade, ao que eu acho que eu sou, então eu começo a desejar aquilo que eu acho que é equivalente à minha dignidade. Então eu olho para o outro e digo: ah não, meu trabalho deveria ser aquele, minha posição social deveria ser aquela, porque essa daqui me faz sofrer demais, não me permite conquistar todos os meus sonhos, não me dá o status e a posição e o reconhecimento que eu desejaria, o que eu desejo. Então é o fato de eu achar que eu sou superior àquele trabalho, mesmo sendo ele digno, que eu estou em uma posição superior àquela condição, e aí alguém está com a posição que é minha, aí eu me invejo, aí eu desejo. E aí Salomão diz: muitos são movidos para trabalhar pela inveja, pelo desejo de galgar posições que ele acha que essa é digna para um ser humano. Ser movido, daí vem as competições, daí vem as competições ambiciosas, violentas, de estar disposto até passar por cima do outro para ter a posição ou desbancá-lo em sua posição. Então Salomão diz: eu vi uma grande vaidade, homens sendo movidos para o trabalho por inveja dos outros. A Bíblia, por isso que em Eclesiastes e em Provérbios, Salomão está cheio de instruções para o servo do Senhor, dizendo que eles não podem ser movidos pela inveja. Existe um mandamento do decálogo divino que foca exatamente nesta raiz pecaminosa do coração humano, quando o Senhor no 10º mandamento diz: não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. E essa cobiça está exatamente levada ao fato de que eu estou insatisfeito e agora eu desejo, eu invejo. E aí Salomão diz: quando eu sou movido ao trabalho, sou movido a trabalhar apenas para me colocar numa posição igual ou superior ao outro, porque eu acho que é aquela que pertence a mim, é ela que me torna digno e de verdadeiro valor, essa motivação é pecaminosa. Daí as competições, daí o orgulho, a soberba, o desprezo, o desrespeito ao outro, a falta de verdadeiro companheirismo, de respeito à posição, à liberdade que pertence ao outro, de alegrar-se com o outro nas suas conquistas, de sempre ter aquela pontinha de inveja quando o outro fala de suas vitórias e de suas conquistas. Então o ímpio é movido muitas vezes pela ambição de trabalhar, porque ele inveja, pela inveja do outro, ele quer a vida do outro. Isso é pecaminoso, porque é uma insatisfação com a providência de Deus. Daí o contraponto para o cristão é o contentamento. A Bíblia está cheia de conselhos aos cristãos de que eles pratiquem o contentamento. O que é o contentamento? É a acomodação diante da vida? Não. Mas é a disposição de reconhecer a providência de Deus, nos dando aquilo que é muito maior do que o que merecemos, que é suficiente para o nosso sustento e para suprir as nossas necessidades e para nos colocar na posição que Deus deseja para nós no momento. E já aí neste ponto onde a gente está, no trabalho que a gente tem, no que a gente já conquistou, aonde Deus nos conduziu, aí onde você está, você já tem motivo para agradecer e louvá-lo por isso. Isso é contentamento. É você já ter na situação atual motivo para agradecer a Deus. Ainda que Deus vá mudar a sua condição atual, na providência de lhe dar oportunidade de crescimento profissional e de posição. Mas você não espera isso
para estar feliz, você não espera isso para ser grato. Daí o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em 1 Timóteo, quando ele vai dizer que os crentes não devem ambicionar riqueza, mas devem cultivar o contentamento, porque ele diz: se tivermos o que comer, o que beber, o que vestir, já devemos estar com isso contente. Então, o contraponto da inveja como motivação para trabalhar é o contentamento. Eu não quero trabalhar porque eu quero ter uma posição melhor que o outro, quero ter uma posição do outro, quero ter uma posição que é mais digna. A posição que Deus me dá, ela é digna. Eu tenho que trabalhar pelo motivo certo, que é glorificar a Deus, que nós vamos ver, mas aonde Deus me colocar no momento, eu já sou grato, porque é a providência de Deus sobre a minha vida. Então esse é o contraponto. Enquanto o crente é movido pela sua busca de glorificar a Deus, e aí o contentamento é a sua motivação. Está contente, feliz. Mas aí Salomão vai botar uma outra motivação, que ela também é pecaminosa, que é a motivação do indivíduo querer trabalhar movido pela sua tolice. O que significa isso? Salomão vai dizer aqui no versículo 5, ele diz assim: o tolo cruza os braços, come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Aí aqui ele já tem uma outra motivação, é o lidar com o trabalho, agora de uma maneira não tão diligente, não como uma fonte de competição para galgar posições e recompensas, mas olhar para o trabalho de maneira desanimada e tratá-lo de uma maneira relaxada, ou seja, é um indivíduo que é movido por uma insensatez de achar que o trabalho que não vale a pena trabalhar, que trabalhar não é algo digno, por causa das explorações, porque não há reconhecimento, pela dureza do trabalho, pelas circunstâncias que nós já vimos aqui, de como o trabalho é desanimador, porque ele traz sofrimento, traz dor, traz dificuldade. Algumas pessoas nos exploram, não nos reconhecem, muitas vezes não temos a remuneração digna, justa. Então ele diz: o insensato olha para tudo isso e se desanima e diz assim: não vale a pena trabalhar. Ou, se eu vou trabalhar, eu quero trabalhar pouco para ganhar muito, sem me preocupar muito, fazer mais ou menos meu trabalho relaxadamente, sem reconhecer a dignidade, o valor do trabalho e da dedicação diligente do trabalho. Então ele diz assim: o insensato, o louco, logo despreza o trabalho, vê todas essas dificuldades e diz assim: é melhor viver gozando a vida, é melhor no lazer, é melhor dormir do que trabalhar, já que o trabalho tem tantas dificuldades. Então ele diz: então esses indivíduos, movidos pelo desânimo, pela visão distorcida do trabalho, visando também por uma ambição do seu coração de querer primeiro o prazer, sem ter esforço para isso. Por isso aí uma coisa de alguma forma está atrelada à outra. Muitos invejam, mas não têm coragem de trabalhar. Muitos invejam o sucesso dos outros, muitos invejam a glória dos outros, mas não querem o caminho do sucesso, que é o caminho do trabalho, que é o caminho do esforço, da dedicação. Aí Salomão diz: tem aqueles que querem as glórias do trabalho, querem os louros do trabalho, querem as recompensas do trabalho, mas não querem o trabalho. Querem sucesso, mas não querem se esforçar para isso. Salomão diz: isso é uma insensatez. Esta maneira de ver o trabalho é algo insensato. Daí muitos preferem roubar, muitos preferem explorar os outros, serem corruptos, trabalhar, fazer de conta que está trabalhando, não serem tão dedicados, tão diligentes no trabalho, fingir que estão trabalhando, mas exigir recompensas altas, reconhecimentos altos, sem de fato reconhecer o valor e a importância do trabalho e da dedicação diligente. O contraponto disso é o que Salomão diz, que o cristão deve ser diligente, deve reconhecer
o valor intrínseco ao trabalho como criação divina. Deve reconhecer a dignidade inerente ao trabalho pela ordem da própria criação divina. O trabalho como algo que faz parte da própria manifestação da condição do homem como uma criatura segundo a imagem e semelhança do seu Criador. Colocado para expressar um pouco dos atributos divinos atribuídos a ele, atrelados a ele, através do trabalho, da sua inteligência, da sua capacidade, a capacidade de relacionamento, de construção, de transformação, de produzir cultura, de criar e inventar, então de sustentar. Então veja, Salomão diz que uma motivação pecaminosa em relação ao trabalho também é desprezá-lo, é querer muito mais a recompensa, a posição final e desprezar o caminho do trabalho, o esforço do trabalho, o trabalho em si como uma atividade digna, que glorifica e honra o nosso Criador. Em contraponto a isso, Paulo também vai dizer que os cristãos devem ser dedicados, devem trabalhar com alegria, devem amar o trabalho, devem honrar o trabalho, reconhecer a honra que há relacionado ao trabalho. Mas ele mostra também uma outra motivação pecaminosa, que é a avareza. Não só a inveja da posição do outro, a insensatez que está relacionada à preguiça, à acomodação, ao relaxamento, mas também movido pela avareza, pelo desejo de acumular riqueza. Ser movido por isso para trabalhar também é uma motivação pecaminosa. Salomão diz no versículo de número 7: então considerei outra vez que tudo isso era vaidade. Versículo 8: então eu considerei outra vaidade debaixo do sol. Versículo 8: isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho? Ou se nego à minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Então ele diz: eu vi também uma outra vaidade, pessoas que se matam trabalhando, que são movidos para trabalhar com o objetivo de acumular riqueza. Ele diz: vi um grande mal, homens que não se preocuparam em constituir família, desprezam suas famílias, seu pai, sua mãe, seus parentes, ou não querem constituir família, desprezam a constituição de família, não gastam tempo, não querem saber. Tem muitas pessoas, estamos vivendo um período interessante na nossa atualidade, de muitos jovens entrando já uma certa idade, passando de 20, chegando a 30 anos, homens e mulheres focados na sua carreira profissional, focados na sua carreira intelectual, de formação intelectual, sem levar em consideração a constituição de família, o preparar-se para casar, para ter uma família, e então gastam toda a sua energia, todo o seu tempo, toda a sua vida para se preparar profissionalmente, para ter uma boa profissão, para ter estabilidade financeira, até para acumular. Muitos não querem nem trabalhar, não ter família, para não ter gasto imediatamente, para conseguir uma reserva. E muitos não é só reserva para ter uma estabilidade financeira, para ter um bom sustento para a sua família, mas muitos movidos exatamente pela avareza, pelo amor ao dinheiro, pelo desejo de enriquecer, de ser uma pessoa rica e ter a capacidade de realizar seus sonhos no sentido de acumular, de ter bens, de ter dinheiro. Aí ele diz assim: eu vi este grande mal, pessoas que focam nisso e desprezam a família, e quando tem família, desprezam a família por não cuidar da família. Gastam muito tempo trabalhando para acumular riqueza e acumular bens. Ele diz: isso é uma grande loucura. Ele não para pensar, diz assim: nem eu desfruto, nem tenho com quem desfrutar. Ele nem para, diz Salomão, nem para perceber que ele está se destruindo, que ele está acabando com a sua vida, se acabando em trabalhar, sem desfrutar, sem ter um objetivo específico para isso, sem desfrutar do seu trabalho e nem ter com quem desfrutar, porque esse indivíduo avarento, ele se isola das pessoas. Aí nós estamos falando do isolamento social forçado pelo coronavírus, mas o isolamento social por uma opção do indivíduo, se isola das pessoas, se afasta das pessoas, porque ele foca no seu objetivo avarento de ter dinheiro. E muitas vezes ter amigo por perto é frustrar o seu projeto, porque eles vão querer que você gaste com eles. Enquanto as pessoas se afastam das outras
porque não querem correr o risco de poder pagar alguma conta para elas ou de gastar alguma coisa com elas. Melhor estarem sozinhos, para poderem continuar no seu projeto de acumuladores de bens e de riqueza. Salomão diz, isso é uma loucura, isso é uma motivação louca, desvairada. O indivíduo nem para pensar, para que tanto esforço, para que tanta dedicação, para que tanto trabalho, para que acabar com a minha saúde, minha vida, só para acumular riqueza e isso não trazer nenhum benefício, nenhuma bênção, nenhum desfrute, nem para mim, nem para as pessoas ao meu redor. Aí o contraponto disso é o que ele vai dizer posteriormente. Ele vai dizer, mas feliz, bem-aventurado, abençoado é aquele que tem como motivação o trabalho como um meio para um fim. E um dos fins do trabalho, além de glorificar a Deus, é poder gozar disso, desfrutar isso. Então ele precisa ter pessoas, ele precisa entender que ele é um ser relacional. Então ele precisa cultivar não só uma renda, mas também relacionamentos, tempo para isso, ter tempo para o trabalho. Daí ele vai dizer, então é melhor serem dois do que um. Ele vai mostrar o contraponto, de que muitas vezes as pessoas avarentas, elas querem fazer tudo sozinhas, elas não criam nenhum tipo de parceria, elas não criam nenhum tipo de companheirismo, mesmo trabalhando muitas vezes em um lugar onde ele tem pessoas, onde é um ambiente onde ele tem outras pessoas fazendo o mesmo trabalho que ele, ou outro trabalho que está relacionado ao dele, uma empresa, ou outras pessoas que estão ali junto com ele. Ele não cria nenhum tipo de parceria, de companheirismo. Por quê? Porque ele pensa apenas em si. Ele pensa apenas no seu sucesso, no seu dinheiro. Ele pensa apenas em se dar bem. Não pensa em cultivar relações. Isso é que fica, isso é que vale. Então Salomão, por isso que Salomão no contraponto ele vai dizer, mas o contraponto disso é aquele indivíduo que entende que o trabalho deve ser um grande ambiente, um grande meio de construir relacionamentos. Trabalhar não movido pela ambição do dinheiro, mas pelo propósito de promover o reino de Deus, de glorificar ao Senhor, e ter como consequência a recompensa financeira, ter como consequência o crescimento e a graduação na sua posição profissional. É consequência, não é a causa, não é a busca, não é o que você busca. A sua busca deve ser em ser um bom profissional, um dedicado profissional, mas também um bom companheiro, um bom colega que respeita, que também deseja o crescimento e o sucesso do outro. Então você trabalha em companheirismo. Aí ele vai citar um exemplo que provavelmente está relacionado ao trabalho de vendedores, de comerciantes que viajavam para aqueles lugares no Oriente Médio, e na sua viagem ele diz, é melhor ele viajar acompanhado. Ele pensa na figura de um comerciante que vai viajar, que vai para uma outra cidade vender. Ele diz, é melhor que esse indivíduo vá acompanhado. Muitas vezes ele não vai acompanhado pela ambição de assim, ele vai vender no mesmo lugar que eu vou lá vender meus produtos, eu vou dividir lucro com ele, eu vou dividir os clientes com ele. Salomão disse, mas a viagem é dura, provavelmente passando pelo deserto. Salomão tem em mente aí aqueles ambientes, aquelas cidades em que os indivíduos precisavam passar pelo deserto. Então ele diz assim, o indivíduo passa pelo deserto, e o deserto ele vai enfrentar o calor escaldante do dia, o frio terrível da noite, a solidão, mas também a violência. Por exemplo, ladrões que aproveitavam, animais ferozes que poderiam estar por ali, ou colocados estrategicamente para atacar viajantes, que poderia acontecer, era comum acontecer, ou exatamente a própria dificuldade da viagem em si. Então Salomão disse, é melhor serem dois. A gente usa esse texto para falar de casamento, isso é uma aplicação secundária, porque o sentido primário de Salomão é exatamente essas relações interpessoais, que está relacionada ao trabalho, à vivência humana, de um modo geral, e especificamente ao trabalho. Eu posso aplicar em relação ao casamento de uma forma secundária. Mas o sentido primário de Salomão são as relações interpessoais direcionadas especificamente ao trabalho.
Aí ele vai dizer assim, é melhor serem dois do que um. Então ele pensa assim, um trabalhador, um viajante, é melhor ele convidar um outro comerciante que vai de alguma forma ser um concorrente para com ele na venda, mas é melhor ter um companheiro nesta viagem para garantir que ele não seja roubado, para que ele tenha proteção. Aí ele vai citar alguns exemplos disso, de como é bom essa companhia. Aí ele vai dizer, vejam comigo, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer, tanto ele pode estar pensando na questão de um comerciante, no sentido de que eles vão se unir, e então eles vão conseguir juntos, vão conseguir vender mais, eles vão conseguir juntos, eles podem fazer uma parceria de venda, vão conseguir mais clientes, eles vão conseguir alcançar um número maior de pessoas e de alguma forma garantir que este lucro não seja roubado e nem gasto de uma maneira que esse indivíduo fique sem recurso, porque ele vai precisar sozinho de ter um gasto maior, em que tendo outra pessoa ele vai dirimir alguns gastos, como ele vai citar aqui as possibilidades. Então ele vai dizer assim, melhor serem dois do que um, porque trabalhando os dois, a lucratividade será maior, sem dúvida. Quando você trabalha em companheirismo, quando você trabalha em relação com as pessoas, quando você trabalha em união com as pessoas, certamente a produtividade tanto sua como a dos outros será maior, da empresa em que você trabalha, do trabalho que você está realizando. Aí ele diz, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o trabalho, sem dúvida. Porque se cair um, levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver sozinho, pois caindo não haverá quem levante. Aí já começa a falar dos valores práticos disso. Esse indivíduo viajando, esse indivíduo trabalhando, indo para o seu trabalho ou realizando o seu trabalho, se ele cai, se ele desanima ou tem algum problema de saúde, ele está sozinho, ele passa mal, ou provavelmente aí pensando no deserto, ele começa a sentir o peso do clima do deserto, estando só, se ele desmaia de fome e de sede, quem lhe acode? Ele disse, estando acompanhado, alguém lhe acode. Um vai ajudando o outro. A ideia é exatamente do apoio, de um apoiando o outro. Aí ele continua, também se dormirem juntos, e aí já logo se aplica, as pessoas aplicam logo a questão do casamento, porque então se dormir junto, se não for homem e mulher, é homossexual, não é nada disso. Salomão tem a ideia exatamente, se são dois trabalhadores, vamos pensar em dois homens, ele está pensando exatamente, no deserto esse indivíduo vai procurar se proteger do frio da noite, e provavelmente ele vai botar um cobertor sobre si, ele vai tentar fazer de alguma forma. Imagina a pessoa tentando se proteger no deserto, é algo extremamente difícil, porém é reconhecido que o calor humano ameniza muito o frio. Então o que é que ele pensa aí? Se dois indivíduos se aproximam, aí você costa com costa, o calor humano diminuindo o frio. Então ele diz assim, um perto do outro quenta, transforma aquele ambiente num ambiente mais quente. O calor humano vai diminuir o frio. Ele está pensando nisso. Pessoas próximas, de estar perto, dormir mais perto do outro. Então o calor humano fará com que esse indivíduo sofra menos com o frio. Então ele pensa exatamente nisso, das pessoas estarem mais próximas de um perto do outro. Não necessariamente tratando-se aqui de uma relação de casal, de intercurso sexual, mas de dormir próximo um do outro. Isso é uma coisa que é fácil de entender, que está falando exatamente de seres humanos se aproximando para, com o calor humano, diminuir o frio. Então, diz assim, um ajudando o outro, um tentando dirimir o sofrimento, diminuir a dificuldade da caminhada, da jornada para o outro, que é a ideia do companheirismo. E aí ele continua dizendo, também se esses indivíduos forem atacados, se um for atacado, sendo dois, né? Também se cair versículo 11, também se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Se tiver um só, como é que se vai se aquentar? Versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ele está falando exatamente de a união das forças, a comunhão, o estar junto, o companheirismo vai fortalecê-los, principalmente para proteger contra os inimigos, contra os ataques possíveis. Então ele diz assim, que aí ele tem a figura do cordão, um cordão de 3 dobras, dificilmente se romperá com mais dificuldade.
Então ele diz, duas pessoas é mais fácil resistir e enfrentar uma dificuldade. Então com isso ele está colocando o contraponto daquele indivíduo lá que quer viver só porque sozinho ele consegue ter mais lucro, sozinho ele consegue ter mais sucesso, sozinho ele consegue ter mais dinheiro. Porque se ele estiver com outra pessoa, só uma vai dizer, pelo contrário, esse indivíduo só está pensando no dinheiro, ele esquece do que é mais importante, que são as relações humanas, que são valores que estão além do dinheiro, que vão além do dinheiro. Então ser movido pela ambição do dinheiro é uma motivação pecaminosa. E muitas vezes, por amor ao próximo, em nome de Cristo, tomamos prejuízo financeiramente. Daí a Bíblia vai dizer que não devemos ser movidos pela ambição, movidos pela avareza, que não devemos trabalhar movidos apenas pelo lucro e resultado financeiro material do trabalho. Mas muitas vezes, para honrar o nome do Senhor, para fazer bem ao próximo, muitas vezes tomamos prejuízo na nossa atividade. É coisa interessante que Salomão vai falar em Provérbios, né? E aí também tem um salmo que fala sobre isso, se eu não me engano, no Salmo 15, quando ele vai dizer qual é o perfil, qual é o caráter do homem que está diante de Deus, que Deus aceita. Ele vai dizer assim, aquele que empenha a sua palavra e mesmo com dano próprio não se retrata, não volta atrás. Aplicando isso para o trabalho, ele diz assim, aquele que é digno, honesto, dedicado, diligente, correto em seu trabalho, ainda que isso lhe traga prejuízo financeiro e material e ainda lhe leve a uma demissão, que mantém a sua palavra, sua dignidade como um cristão, ainda que isso lhe traga prejuízo. Olha que coisa interessante. Então Salomão está exatamente mostrando este contraponto, que ser movido pela avareza, e isso me levar a não reconhecer o valor e a importância de construir relacionamentos, de construir um bom nome, de estar próximo das pessoas, de valorizar muito mais a relação com as pessoas do que o lucro em si. Aí ele vai dizer, isso é uma motivação pecaminosa. Mas ele conclui aqui dizendo que também há outra motivação pecaminosa, que é o da soberba de achar que é suficiente em si mesmo. Ele vai dizer assim, também vi um rei velho que não se deixava de molestar. Melhor que ele, diz, é um jovem que se permite admoestar e ser ensinado. Veja, versículo 13. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato que não se deixa admoestar. Outra motivação aqui, ele já vai especificamente para uma atividade de uma posição maior, falando do rei. Ele diz assim, ainda que aquele jovem seja um jovem pobre, que está encarcerado, ele falando aqui um jovem pobre e ainda preso, e que por algumas circunstâncias esse jovem vai, provavelmente seja um príncipe sofrendo algum tipo de conspiração, de perseguição. E ele vai dizer assim, é melhor um jovem pobre, em circunstâncias totalmente desfavoráveis, mas que se permite admoestar, que se permite ensinar, ou seja, que é humilde para reconhecer a necessidade que tem das pessoas, necessidade que tem de instrução, necessidade que tem de orientação, do que um rei velho, cheio de soberba e arrogância, por achar que pela sua posição, pelas suas conquistas e pela sua idade, ele não precisa que ninguém mais lhe diga o que fazer. E que não precisa necessariamente falar de uma posição de nobreza, mas de um profissional, de um trabalhador que acha que ele não precisa mais de ninguém, que ele não precisa mais de instrução, que ele não tem mais necessidade, que ele já aprendeu tudo que ele precisava aprender, que ele não tem mais necessidade nenhuma, nem de pessoas, nem de ninguém, nem de instrução nenhuma. Isso é uma insensatez o indivíduo achar que ele já chegou ao nível em que ele não precisa mais de ninguém, nem não precisa mais de nada, em que ele não precisa mais de instrução, que ele já sabe de tudo, que ele já tem tudo que ele precisa. Essa trabalhar por achar que é autossuficiente, que ele só tem o que ensinar e dar e nunca receber ou ser instruído, isso é uma motivação soberba. Tem muitas pessoas que são movidos ao trabalho achando que são autossuficientes, completos em si mesmos, desprezam os outros, desprezam a instrução. Muitas vezes tem um patrão ou alguém de uma posição que é mais jovem do que ele e não aceita. Muitas vezes tem pessoas que são liderados por mais jovens e não aceitam de jeito nenhum, porque acham que isso é humilhante demais para ele.
Mas aqui não significa necessariamente que ser jovem é ser humilde e disposto a aprender. Um jovem também pode ser arrogante e soberbo. Não significa que necessariamente um velho seja uma pessoa soberba e arrogante que não queira aprender. Mas Salomão está dizendo que é mais propício um indivíduo que já tem uma certa idade, que já tem um certo conhecimento, ser tomado pelo seu desejo pecaminoso de arrogância, de soberba, de autossuficiência, do que o mais jovem. Isso significa necessariamente que o mais jovem não passa por isso. Mas assim, independente da idade, é melhor o indivíduo que está disposto a aprender. E aí é o contraponto entre o ímpio e o crente. O ímpio, de alguma forma, quanto mais ele cresce, quanto mais ele galga posições, mais autônomo ele acha que é, mais autossuficiente ele acha que é, mais independente ele acha que é. O cristão deve ser o contrário. Quanto mais ele conhece, quanto mais ele tem, mais ele percebe o quanto ele é dependente de Deus. Isso se ele for movido corretamente pela motivação certa de glorificar o Senhor. De que ele precisa continuar, e aí tem uma coisa interessante, o apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 4, quando ele fala do contentamento cristão e coloca o seu exemplo, ele vai dizer que o contentamento cristão é um treinamento, é um exercício. Ele é um exercício, é um treinamento, mas também é uma atitude humilde de dependência. Então ele vai dizer assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E uma coisa interessante que Paulo diz lá é que ele aprendeu o contentamento não só na pobreza, não só na escassez, mas ele aprendeu o contentamento também na fartura. Ele disse: eu aprendi a estar contente quando eu tenho e quando eu não tenho, quando eu tenho prosperidade e quando eu passo necessidade. Por que eu preciso aprender contentamento quando eu estou na prosperidade? Porque a prosperidade é um estímulo para eu me ufanar, me orgulhar, achando que aquilo é resultado do meu esforço, que aquilo é resultado necessariamente do meu trabalho, ainda que seja o meio, de que eu não dependo dos outros, de que eu cheguei ali pelo meu esforço, que tudo dependeu de mim, que as pessoas não sabem o esforço que eu tive, que eu tenho que defender a todo custo. Paulo disse assim: mas eu aprendi a agradecer na prosperidade a Deus, ao saber que aquela prosperidade veio dele como causa primária. Daí ele vai dizer: como eu consigo ser contente? Ele disse: me submetendo a Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Reconhecendo que a fonte primária, o poder primário para tudo isso vem de Deus, não vem de mim. Então, aí o que é que Salomão está dizendo? Que aquele que acha que não precisa aprender mais, que não precisa de ninguém, precisa de instruções, isso é um soberbo, é um arrogante, que conduz a sua vida profissional desse jeito. Então, o cristão é aquele que sempre precisa aprender primeiro de Deus e saber que Deus coloca pessoas para lhe ensinar algo novo, lhe dar uma lição nova, lhe dar uma situação nova em que ele precisa aprender, de que ele precisa se submeter a certas circunstâncias que aparentemente são humilhantes para ele, mas que é um tratamento de Deus para mostrar que não há posição que não mude, que Deus muda a posição das pessoas, ele exalta, abate, ele tira e coloca quem ele quer, ele nos coloca na posição que ele quer, ele nos dá e tira, e que tudo pertence a ele, que as nossas circunstâncias, os nossos momentos são passageiros e circunstanciais. Então, com isso Salomão está mostrando que a motivação correta para o trabalho deve ser o contentamento no Senhor. E aí é importante nós entendermos que isso só nós encontramos em Cristo, aquele que é o trabalhador exemplar para nós. É interessante que Isaías vai dizer que Jesus Cristo, como Salvador, ele é trabalhador, aquele que veio realizar a mais importante das obras, a de salvar pecadores, a de satisfazer a lei de Deus, a de agradar ao Senhor, de realizar uma obra que Deus lhe confiou. Em Isaías capítulo 53 ele diz isso,
que Cristo veio realizar um penoso trabalho. Daí ele descreve Cristo como um servo sofredor, um trabalhador sofredor, sofrido, que as pessoas iriam olhar para ele e não ver graça e aparência agradável, porque o seu trabalho iria gastá-lo, iria de alguma forma cansá-lo. Daí dizer que sua aparência não atraía, e dizer, mas ele foi um trabalhador diligente, de sucesso, porque trabalhou para a glória de Deus, para agradar a Deus, fez fazer o trabalho de Deus, honrou o nome do Senhor. Aí ele vai dizer, e entendeu o objetivo de seu trabalho, glorificar a Deus e promover o bem para o povo para quem ele veio trabalhar. Daí Isaías dizia assim, e viu ele o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Se alegrou no resultado do seu trabalho, na antecipação do gozo do resultado do seu trabalho. E não só isso, o próprio Jesus vai confirmar isso no Evangelho de João, quando ele vai dizer, o Pai trabalha até agora e eu também. Quando Jesus é questionado por que ele faz milagres no domingo, no sábado, perdão, por que ele realizava curas e milagres no sábado, ele vai dizer assim, porque esta é a natureza do meu trabalho. O Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então ele confirma o que Isaías disse, que sua obra de salvação era o seu trabalho, era a sua atividade. E chamou os discípulos dizendo, eu vos envio como trabalhadores na seara do Pai. Por isso roga ao Pai que dê trabalhadores, que são poucos. Óbvio, Jesus está falando especificamente da missão dos apóstolos de pregar o Evangelho, mas também o apóstolo Paulo faz uma interpretação muito boa, dizendo que todo o trabalho do crente, toda atividade profissional, você pode não ser um pastor, como eu sou, o meu trabalho é ministério da palavra, você pode não ser um missionário, você pode não ser alguém que esteja envolvido diretamente ao ministério da palavra, mas todo o seu trabalho, toda a sua atividade, ela deve estar debaixo da sua missão maior, do seu trabalho maior. Daí Jesus, em Mateus capítulo 6, dizer que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o seu reino. Então, o que significa, meu irmão? Seu trabalho, toda a sua atividade, todas as suas atividades profissionais, toda a sua atividade, tem como objetivo promover o reino de Cristo, glorificar o nome de Cristo. Então você deve trabalhar movido pela ética cristã e pelo desejo de glorificar a Cristo através do seu trabalho, sendo diligente, mantendo seus valores cristãos regendo o seu trabalho, os valores de Cristo atrelados ao seu trabalho, praticando o trabalho por meio da ética cristã, da moral cristã, promovendo o nome de Cristo através do seu trabalho. E aí você está, em primeiro lugar, sendo movido a promover o reino de Cristo através do seu trabalho. Esta é a motivação correta do crente. Então, quando você tem isso em mente, você é contente com a posição que Cristo lhe proporcionou no momento. Não é acomodado porque Cristo pode lhe conduzir a galgar degraus maiores na sua atividade profissional para honrá-lo na posição que ele vai lhe dando. Mas você não espera isso para honrar o nome de Cristo, nem para ser grato, nem para louvá-lo. Então, você é movido pela satisfação de estar promovendo o reino de Cristo em qualquer lugar que ele lhe coloque. Daí aquela história fantástica de Lutero, que um sapateiro chega para ele e pergunta, como eu posso promover o reino de Deus? Como é que eu posso, Lutero, glorificar ao Senhor? Eu devo ser um missionário, eu devo largar tudo que eu faço para ser um pastor, para ser um missionário? Aí Lutero perguntou, qual é o seu trabalho? O que é que você faz? Ele disse, eu sou sapateiro. Ele disse, faça o melhor sapato, venda pelo melhor preço, no sentido de preço justo, preço correto. Seja digno e correto no seu trabalho, você estará promovendo o reino do Senhor. Olha que visão. Então você não trabalha para você em primeiro lugar, meu irmão. O trabalho não é para você em primeiro lugar. O trabalho é para Cristo, para promover o nome de Cristo através dos valores que lhe conduz ao trabalho. Sua fé em primeiro lugar, seu temor ao Senhor em primeiro lugar. Então você deve pensar, como Cristo quer que eu promova o seu reino, o seu nome aqui onde eu estou agora, neste momento. Então essa é a motivação primária. E se você entender isso, você vai estar contente e grato ao Senhor, até pelas dificuldades, desafios que você está enfrentando no seu trabalho. E nesse objetivo de glorificar a Cristo, ele vai, como consequência daí, ele vai dizer, busque o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Então, o salário, o gozo do salário, os frutos, o sustento para a sua família,
o progresso na sua profissão, o sucesso da sua profissão é consequência de você usar seu trabalho para glorificar o nome de Jesus Cristo. Aí você deve administrar como um bom mordomo o que Cristo lhe confia. Então você deve sustentar a você e a sua família de maneira digna, proporcionar não só um bom sustento financeiro, mas também um conforto, uma qualidade de maneira holística, de maneira geral da vida, investindo também no lazer, no entretenimento, em gozar de fato e de verdade do trabalho, gozar do fruto do trabalho. Deve promover o reino de Cristo também como alguém que coopera na obra do Senhor, sustentando financeiramente a obra do Senhor como um membro do corpo de Cristo, sustentando a obra do Senhor com a igreja, sendo fiel na sua responsabilidade de manter financeiramente a obra do Senhor através dos dízimos e as ofertas, mas também tendo com que acudir os necessitados. Paulo fala sobre isso em Timóteo e também em Efésios, que não devemos ser preguiçosos, mas trabalhar, ser diligentes e ter com que acudir os necessitados. Também devemos trabalhar objetivando acudir as pessoas que precisam de nós. Estamos aí nessa pandemia e é uma oportunidade para nós cristãos, em que muitas vezes estamos na iminência de perder o nosso emprego. Você pode estar na iminência de perder o seu emprego. Não se desespere. Creia na providência do Senhor. Trate o seu coração quanto à verdadeira motivação. Ore diante de Deus e diz: Senhor, que eu não seja tolhido e furtado do meu objetivo maior de vida, que é glorificar o Teu nome. Que até na escassez, na dificuldade, como diz Paulo, eu saiba Te dar glórias. Mas eu tenho uma família, eu tenho minhas necessidades, tenho compaixão. Davi diz que nunca viu um servo do Senhor padecer necessidade sem ser devidamente suprido pelo Senhor. Deus tem as suas maneiras de nos suprir. Então coloque diante de Deus, mas acima de tudo coloque a motivação real de glorificá-lo, de exaltá-lo, de promover o reino de Cristo através do seu trabalho. Essa oportunidade também de você entender que Deus pode estar reconfigurando a sua vida profissional, lhe dando a oportunidade de você até mudar o seu trabalho, realizar uma outra atividade. Ore e peça a Deus que você possa entender o que é que Deus está conduzindo na sua vida e como você tem lidado com o seu trabalho. O trabalho, qual é a motivação? Qual tem sido a motivação para você trabalhar? É ambição? É inveja? É arrogância, soberba, presunção? Você tem transformado o trabalho em um Deus em que ele tem roubado o tempo da família, tem roubado o tempo do descanso, tem roubado o tempo da igreja, o tempo da devocional? Pense também sobre isso. É necessário que você também repense qual é a motivação, a sua motivação para o trabalho. O trabalho não é o fim, é um meio de glorificarmos ao Senhor e de gozar das bênçãos que Ele tem para nós como consequência. Como consequência. Que Deus possa abençoá-lo neste dia, nesta noite, né? Na noite deste dia. Lhe dar sabedoria, despertar a sua mente para compreender a respeito dessas motivações que impulsionam e conduzem o seu coração, a sua vida profissional. E se porventura há algo pecaminoso, que você possa pedir perdão a Deus, possa pedir a Ele verdadeira direção para a sua vida e que você possa aprender com Cristo. Jesus, com seu trabalho, nos salva e gera filhos de Deus para trabalhar para a obra do Senhor. Somos chamados também de trabalhadores do Senhor. Toda a sua atividade deve ter como objetivo trabalhar para promover a glória do nome do Senhor. Paulo diz que quer comais ou bebais, faça outra coisa, faça para a glória de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de aprender da Tua Palavra, de refletir sobre o trabalho que muitos têm usado como meio de encontrar sentido e propósito, mas muitas vezes o que encontram é frustração, desânimo e dor. Mas que, como servos do Senhor, possamos entender qual é o objetivo que o Senhor tem para o trabalho, como meio de glorificar o Teu nome, de ser um instrumento, uma dádiva divina para nos proporcionar bênçãos, gozo, paz, alegria, como instrumento da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, como meio e não como fonte, pois a fonte de verdadeiro sentido e propósito é Cristo. Que possamos encontrar satisfação plena nele. Que o Senhor Deus visite as pessoas que nos ouvem nesta noite, que o Senhor seja com aqueles que estão sendo conduzidos por motivos carnais, pecaminosos, para o seu trabalho.
Que o Senhor perdoe aqueles que têm transformado o trabalho em um ídolo, que têm sido movidos pela avareza, pela soberba, pela inveja dos outros, que não têm sido grato ao Senhor, não têm agradecido ao Senhor pelas coisas que já têm. Nós temos muito mais do que merecemos, do que pedimos. Ó Deus, somos indignos, mas o Senhor é bom, é misericordioso, é compassivo. Que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe o trabalho, a atividade profissional, e que eles, ó Deus, sejam de fato conduzidos a entender qual é o propósito maior, que é trabalhar para promover o nome e a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda cantar um hino de número 315 do Inário Novo Cântico, para encerrarmos a nossa transmissão nesta noite. Hino de número 315 do Inário Novo Cântico. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, num labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e a coroa de glória nos dá lá no céu, a mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Nós encerramos a nossa transmissão. Que Deus nos abençoe a sua vida, a sua família, que Ele nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, nos dê uma noite de paz debaixo da sua graça. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.